A gente vai continuar agora com polarização, tá? O que consiste a polarização? A polarização consiste em diminuir dimensões da onda. Lembra que a gente tem onda unidimensional, bidimensional e tridimensional, que tem a ver com para onde ela se propaga, os sentidos de propagação. Então, quando a gente faz uma polarização com a onda, a gente diminui, né, as dimensões com que ela se propaga e a gente faz com que a onda se propague em uma única dimensão. Então, vamos imaginar que ela pode se propagar assim, 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 né? Altura, largura e profundidade, sei lá. Quando a gente polariza a onda, dependendo da posição do nosso polarizador, ela vai se propagar após passar por ele em uma única dimensão. Nós podemos dizer que nosso polarizador, entre aspas, assim, ó, é como se fosse um filtro. Então, a gente vai filtrar um filtro de dimensões. Então, a gente vai filtrar uma dimensão e ela vai começar a se propagar em uma única dimensão. Eu tentei desenhar aqui, mas vocês conhecem, né? Desenhar é complexo. Então, imagina assim, ó, que você tem uma onda aqui, tá? Uma corda, e você está fazendo assim na corda, ó, tá? Imagina que a onda está se propagando assim, ó, tá? Como se eu estivesse girando aqui. E aí, se eu estou girando aqui, eu tenho uma propagação de onda em todas as direções. Aí eu vou lá e coloco um polarizador. Se eu colocar um polarizador na vertical, essa onda que estava vindo assim, ó, ao passar por esse polarizador, ela começa a se propagar só na vertical. Então eu fiz o quê? Tirei as dimensões, duas dimensões dela, e fiz ela se propagar numa única dimensão. Aí, se eu pego o meu polarizador que estava na vertical e coloco ele na horizontal, essa mesma onda que estava vindo assim, ó, se propagando, ao passar por ele, começa a se propagar só na horizontal. Então, a gente faz o quê? A gente tira algumas dimensões e deixa a onda se propagando só na dimensão que a gente gostaria. Nós polarizamos a onda. É como se a gente lapidasse as dimensões de propagação e deixasse só se propagando na direção que a gente quiser. Tem uma coisa, se você polarizou a onda uma vez e você deixou ela se propagar só na direção vertical, só assim, ó. E aí eu vou lá e coloco um outro polarizador na sequência. Por exemplo, eu vou lá e coloco um polarizador horizontal agora. Ela estava se propagando na vertical, eu fui lá e coloquei um polarizador horizontal. O que eu fiz? Teoricamente, ela agora pararia de se propagar na vertical e começaria a se propagar na horizontal. Só que, como essa onda já está polarizada, ela só tem a dimensão agora na vertical. Se eu coloco um outro polarizador na sequência, um polarizador horizontal, o que eu vou fazer com essa onda? Eu vou matar a onda, eu vou acabar com ela, tá? Eu vou acabar com esta única dimensão e ela não tem mais dimensão agora para se propagar e ela vai morrer. Entre aspas, né? A onda não morre, não tem vida. Mas a ideia é essa, tá? Então, se você polariza uma onda e ela está se propagando agora só na direção vertical, se você põe um outro polarizador na horizontal, como ela não tem mais essa dimensão de propagação, você aniquila a onda. A mesma coisa aqui, ó. Ela estava se propagando na horizontal. Se você for lá e colocar um polarizador agora vertical aqui, ela não tem mais propagação na vertical. Quando você coloca um polarizador vertical nessa onda que estava na horizontal, o que vai acontecer? Ela vai parar de se propagar na horizontal. E como ela não se propaga mais na vertical, ela vai ser aniquilada também, tá? Então, essa é a ideia da polarização. Vamos lá, G. É possível colocar dois polarizadores literalmente juntos sem dar espaço? Sim. Você vai aniquilar a onda. Ela vai vir se propagando, passar pelo polarizador e acabar. Que é muito provável que acontece quando a gente usa óculos polarizado, né? Óculos de sol polarizado. Já viu? Lentes polarizadas. O que elas, né, teriam como função? Diminuir as ondas que atingem o seu olho, as ondas eletromagnéticas que atingem o seu olho. Então, ela ia, né, aniquilar algumas ondas para que a intensidade luminosa no seu olho seja menor. Essa é a ideia da lente polarizada, imagino eu. Não sou um entendedor de lentes de óculos, tá? Mas imagino que o fato desse nome da lente seja para isso, né? A gente vai diminuir a intensidade de onda no nosso olho sem prejudicar a nossa visão e sem prejudicar enxergar os objetos. Por isso que lentes vagabundas, né? Lentes de óculos que a gente compra no camelô, aqueles óculos que
a gente sabe que a procedência não é boa, a lente é muito ruim, provavelmente ela não faz isso, tá? E aí a gente cai naquela ladainha, naquele blá 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 do quê? De que óculos baratinho, ele estraga o seu olho, ele não tem a função que um óculos escuro tem, de diminuir a intensidade de luz sem prejudicar o seu olho. Na verdade, ele diminui a intensidade de luz, aumenta a sua pupila, porque o seu olho vai aumentar a pupila porque ele precisa de mais luz para enxergar. Só que ao aumentar a pupila, como a lente não filtra absolutamente nada, vai entrar mais radiação, né, mais luz no seu olho, e aí vai estragar a sua visão. Tá? Bem perigoso. Todos nós já usamos um óculos que não era dos melhores possíveis, né? Mas daí você vai comprar um Ray-Ban original, né? Tá lá, pô, custa R$1.300. Você fala, nossa senhora, aí você vai comprar um Ray-Ban não original, 30 conto. Você acha que isso é normal. Normal. Ah, não, o outro é só marca. R$1.300 de marca? Não é. É a qualidade da lente. Tá? Tanto que quando quem usa óculos, vai comprar óculos, né? Normalmente, vocês pagam a lente, né? A armação, velho, o cara fala, escolhe qualquer uma aí, velho. É a lente que é caro. A tecnologia tá ali, tá? E exatamente. É muito perigoso. Então, o nosso olho aqui é uma das coisas que a gente mais usa, né? Enxergar. Então, a gente tem que cuidar bem disso. Antes que vocês perguntem, eu não conheço tecnologia de lente de contato, tá? Porque às vezes me perguntam e falam, nossa, é complexo a lente de contato, não é uma coisa tão simples assim. E tem aqueles óculos transition, já viram? Que começa a bater muita luz, a lente escurece. Para de bater luz, a lente fica mais clara. Então ele é fotossensível. É muito louco. Quem usa esse tipo de óculos diz que demora um pouco para você se acostumar. No começo, assim, você fica meio estranho. Eu nunca usei óculos, mas eu imagino que é uma sensação muito diferente, né? De você olhar para uma coisa e não enxergar, e você põe 2 pedacinhos de vidro na frente do seu olho e fala, nossa, agora melhorou, né? Lente é magia. Magia nada, tecnologia, meu. A gente consegue fazer milagre, né? Pensa nas lentes dos capacetes do astronauta, cara, que tem aquela película, né? Imagine, você não tem atmosfera ali. Se o sol bate direto no seu rosto, imagine sem nenhuma atmosfera. Não ia filtrar os raios ultravioleta C, que são perigosíssimos, né? Eles já são filtrados, muitos, né, já são filtrados na nossa atmosfera. Chega aqui pra gente ultravioleta A e ultravioleta B, que já são demasiadamente perigosos. Imagine ultravioleta C. Né? Por que chama ultravioleta? Lembra? Porque a gente consegue enxergar até a cor violeta. Passou da cor violeta, está no ultravioleta. Você não vê mais. Mas não quer dizer que ele não cause uma ação na gente. Tá? Partindo então da polarização, que é como se fosse um filtro de dimensões, nós vamos para o som, para as ondas sonoras, para os fenômenos ondulatórios ligados à onda sonora. Então, quando a gente está falando de som, várias coisas vêm à nossa cabeça, né? Música, eco, aí... Já percebeu a diferença de falar numa casa cheia de móveis e falar na mesma casa sem os móveis? Né? O som é diferente. Ocorre um fenômeno ali, diferente do que ocorre quando está cheia de móvel. Então, quando a gente está falando de som, muitas coisas vêm à nossa cabeça. A gente tem que agora filtrar tudo e tentar direcionar para a física aqui. Então, quando a gente está falando de som, a gente tem a velocidade do som mais ou menos na cabeça. Essa velocidade do som é a velocidade do som no ar, tá? Então, no ar, na nossa atmosfera, o som tem uma velocidade aproximada de 340 metros por segundo, se tiver em uma temperatura aproximada de 20 graus. Quando nós aumentamos a temperatura, a velocidade do som aumenta. Tá? Lembra que o som é uma onda mecânica que se propaga de molécula a molécula. Quanto mais próximas as moléculas, mais rápido é a propagação do som. Então, a velocidade do som nos sólidos, onde as moléculas estão bem próximas, ele é maior do que a velocidade do som nos líquidos, onde as moléculas estão ligeiramente mais afastadas. E nos líquidos é maior que a velocidade do som no ar ou nos gases, tá? A gente tem, então, uma diminuição da velocidade do som
com o afastamento das moléculas, ou seja, com mudança de estado ali. Nos sólidos, maior velocidade, nos gases, a menor velocidade. Nosso ouvido é treinado para escutar os gases. Então a gente interpreta bem os sons produzidos no ar. Né? Quando a gente está dentro d'água, a gente escuta, mas não escuta igual. Quando a gente coloca a cabeça num sólido e produz sons, a gente escuta, mas não escuta de maneira igual. A velocidade do som ali vai influenciar na maneira com que você vai interpretar esse som. E nós só conseguimos escutar sons que estão no mínimo a 20 Hz e no máximo a 20.000 Hz. Menos que 20 Hz a gente não escuta. Nós chamamos os sons que estão abaixo dessa frequência de infrassom. Tá? E nós chamamos os sons que estão acima dessa frequência de ultrassom. De novo, ó, fenômenos ondulatórios sendo aplicados na medicina. Nós fazemos ultrassom. Para que a gente faz ultrassom? Para ver tudo que o olho não consegue ver. Igual quando nós fazemos raio-x, fenômeno ondulatório. Né? A onda de raio-x, ela atravessa a carne e ela não atravessa o osso. Por isso que a gente tira raio-x. Né? Você vai lá e você quer ver como é que está o seu osso. Duas maneiras de fazer, é muito simples. Ou você abre a pessoa e olha o osso, ou você tira uma radiografia e olha o osso por contraste, que é o que a gente faz. Né? Então a gente tem uma película, joga raio-x. Tudo que é osso vai absorver esse raio-x, vai fazer uma sombra na nossa chapa. Tudo que é carne vai atravessar o raio-x, vai queimar a chapa. Aí a hora que você olha na chapa, você vê exatamente o seu osso. Dá para fazer isso também utilizando o ultrassom. É também um exame de imagem, só que é caro. Né? Dá para fazer também ressonância magnética. Olha lá, mais um exame de imagem que a gente faz utilizando ondas. Também dá para fazer efeito Doppler, exame de Doppler, que também é um fenômeno ondulatório. Tá? Então a gente usa esses fenômenos ondulatórios absurdamente na medicina, para muitas coisas. Tomografia computadorizada. Você também usa radiação para fazer tomografia. Né? E a gente até usa uma coisa que nós chamamos de contraste, para poder enxergar as diferentes coisas que tem ali dentro. Todos esses são exames de imagem. Então você vai lá, joga os raios, analisa e vê as imagens, vê o que está formando. E aí a gente consegue ver dentro das coisas. Né? Hoje em dia, se você for no aeroporto, num presídio, em coisas assim, né? Nego não fica mais te revistando, colocando a mão em você. Ninguém encosta mais em você. Você passa por um raio-x. Acabou. Né? O que é, sei lá, o que é metal vai ficar branco, o que é droga vai ficar azul, o que é bebida vai ficar vermelho, não sei as cores. Mas cada substância vai reagir ou vai se interagir ali com o raio-x e vai produzir uma cor. Tem como esconder? Não tem como. Tá? Não tem como se enganar o raio-x. Tá? O que pode acontecer é a pessoa que está olhando não vê, mas enganar o raio-x não dá. Então a gente vê através das coisas. E ainda, o ser humano é muito esperto, ele ainda faz esse exame de imagem e põe um cachorro. Porque se você conseguiu enganar o raio-x, o olfato do cachorro esquece. Você não vai enganar. Né? E daí ele consegue te pegar. E aí ele usa o quê? Nariz. Né? Ele consegue cheirar os coisas. Na verdade, a gente engana o pobre do bichinho, né? A gente faz ele brincar com um brinquedinho com cocaína dentro. Não que ele vai entrar em contato com a droga, obviamente, tá? Mas você põe um pouco de cocaína dentro de uma bolinha e brinca com a bolinha, brinca com a bolinha, brinca com a bolinha com ele. Ele ama aquela bolinha. A bolinha é tudo na vida dele. Aí você vai lá e tira a bolinha dele e leva no aeroporto para ele procurar a bolinha. Tudo que tiver cheiro de cocaína, ele vai... Aqui, quero minha bolinha. Então, na verdade, a gente usa o cachorro enganando ele, né? Ele não é consciente. Ele fala, nossa, hoje procurarei drogas. E ele sai cheirando pelos aeroportos procurando droga. Não, ele só quer a bolinha. Eu quero minha bolinha, minha bolinha, minha bolinha. Muito louco, né? O banco apita, ali é um detector de metal. O que tem? Tem um campo magnético ali. E a hora que você passa um metal, você altera o campo magnético. E aí a hora que altera o campo magnético, apita. Simples assim. Tá? Inclusive, gente, quando você vai fazer um exame desses de imagem, tipo ressonância magnética, tipo raio-x, né? Metal, para alguns exames, é perigoso. Né? Se você tem pino na perna, se você tem alguma coisa no seu corpo de metal, você não pode fazer ressonância magnética naquele lugar. Por quê? Porque o metal vai conduzir
a onda eletromagnética que é emitida ali, e ele vai aquecer. Então você se queima, né? Não pode fazer. Tem um pino na perna, eu vou fazer ressonância magnética nessa perna. Não, não vai. Você pode fazer raio-x, vai aparecer o seu pino ali, né? Aparece uma coisa que fala, isso daqui é o metal que está colocado no osso. Mas ressonância, por exemplo, você não pode fazer. Fica a mesma ideia assim, onde você já colocou um garfo dentro do micro-ondas e ligou o micro-ondas? O pior, não, essa daqui é de mirim, né? A mãe sai de casa, deixa o filhão lá e fala pro filhão, filho, pedi uma marmita para você, está no micro-ondas, é só esquentar. É só esquentar a comida, filho. Só faltou ela falar, né? Não esquentar a marmita, porque a marmita é de metal. Aí você liga o micro-ondas, começa a dar faísca para tudo quanto é lado. Por quê? A radiação de micro-ondas é eletricidade. E ela vai ficar percorrendo a marmita ali e começa a sair raios ali. Começa a dar curto, né? Começa a dar choque. Vamos falar agora das qualidades fisiológicas do som. Quais são as qualidades fisiológicas do som? Né? Então o som tem algumas qualidades. Quais são elas? Altura, intensidade e timbre. Essas três qualidades fisiológicas do som, elas estão relacionadas a tudo que a gente vive aqui em relação ao som. Por exemplo, altura. Quando a gente está falando de altura sonora, a gente está falando de frequência. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu relaciono a altura a F, F de frequência. Então nós temos sons altos, de alta frequência, e sons baixos, de baixa frequência. Então nós temos sons de alta frequência e de baixa frequência. Tá? A altura, quando nós estamos falando de som, a altura tem a ver com grave e agudo, não com volume. Tá? Então, som alto. O que é um som alto? É um som agudo. Som baixo. O que é um som baixo? É um som grave. Entenda alto e baixo como frequência alta e frequência baixa. Beleza? Intensidade. O que tem a ver a intensidade? Intensidade tem a ver com a força do som. Então, um som forte é um som intenso. Pensa assim, ó, é um som cujas moléculas vão estar vibrando tanto que quando elas baterem no meu tímpano, elas vão bater com força. E aí, para mim, vai parecer que o volume é grande. Ou um som fraco, as moléculas estão um pouco agitadas, elas vão bater no seu tímpano bem fraquinho e você vai escutar um som de intensidade baixa. Então, a intensidade sonora tem a ver com som forte e som fraco, tá? Então, ó, som forte. A intensidade a gente podia associar à amplitude. Então, lembra, ó, um som, ó, vamos colocar aqui, ó, vocês enxergam aqui? Enxergam, ó. Imagina um som assim, ó. Essa daqui é uma onda e essa onda tem uma amplitude, tá? Ó, a amplitude é isso daqui da onda. Vamos imaginar uma onda de mesma frequência, só que com uma amplitude maior, ó. Vamos imaginar que aqui é a amplitude. Esse som é fraco, esse som é forte. Então a força, né, ali tem a ver com a amplitude, tá? Nós teremos som forte e som fraco. Você pode associar com o que a gente chama de volume. Então um som forte é um som que tem um grande volume sonoro. Um som fraco é um som que tem baixo volume sonoro. Tá? E a última coisa para a gente fechar esse bloco aqui, ó, é o timbre. O timbre tem a ver com a identidade sonora. Quando nós escutamos determinados sons, nós sabemos de onde aquele som vem, porque ele tem um timbre característico. Se você estiver de costas, de olho fechado, e escutar alguém tocando um violão, você sabe que é um violão, você não precisa ver o violão. Ou você liga para algum parente ou algum amigo e ele fala alô, você sabe que é ele. Se outra pessoa atender o telefone dele e falar alô, você vai saber que não é ele. Por quê? Porque você conhece a voz dele, você conhece o timbre dele. Então, o timbre é uma característica que faz com que a gente diferencie sons de mesma intensidade e mesma altura produzidos por objetos diferentes. Então, um piano tocando exatamente a mesma música que um violão juntos, você sabe o que é o piano e você sabe o que é violão.
tá? Você não precisa olhar para saber. É só a identidade sonora. Nós também temos um timbre próprio, tá? Cada um tem um timbre de voz. A gente pode falar a mesma palavra na mesma altura, com o mesmo tom. Nós não teremos o mesmo timbre. Né? Aqueles bandas ou grupos que todo mundo canta no mesmo tom, todo mundo canta na mesma altura, todo mundo canta junto, só que você sabe que cada voz é diferente. Tem vozes muito parecidas, né? Tem aquela dupla, a Ana e Vitória, né? Acho que é isso, Ana e Vitória, que às vezes elas estão cantando, você quase que não sabe quando é uma, quando é outra, né? Você precisa conhecer melhor ali para descobrir quais são os timbres diferentes. Mas o timbre tem a ver com isso, então. Tem a ver com a identidade sonora. Tá? A gente vai para as vitaminas, tá certo? Dá uma olhada então nesse começo aqui, né? A quantidade enorme de vitaminas que a gente pode conversar. Deixa eu sair da frente aqui, né? A primeira coisa que nós temos que lembrar, pessoal, é que, né, antes de eu começar a falar, é que a gente está falando de moléculas orgânicas. As vitaminas, elas são substâncias, né, que não são sintetizadas pelo nosso organismo, tá? Então, por mais que a gente fale assim, ah, poxa vida, e a vitamina D, né? Na verdade, a gente tem um precursor da vitamina D, que ele consegue ser ativado à medida que a gente entra em contato com a luminosidade do sol, né? Então, por isso que a gente fala, ah, toma sol a tal hora, ajuda a ativar a vitamina D, né? É real isso, a gente não consegue produzir. A gente tem um cofator da vitamina, um precursor, que a gente tem que ativá-lo para que, então, comece a sua síntese ali, né? Mas, literalmente, nenhuma das vitaminas o nosso corpo realmente produz, né, naturalmente ali no corpo. A gente precisa a ingestão dessas vitaminas para que a gente tenha ela circulando no nosso corpo, né? E aí, pessoal, quando a gente coloca ali para vocês, né, são necessárias em pequenas quantidades ao longo do dia, né, nas nossas refeições. Por quê? Porque as vitaminas, elas são consideradas, junto com os sais minerais, micronutrientes, né? Então, em poucas quantidades que a gente ingere, a gente consegue ter uma utilização muito eficaz pelo nosso corpo daquilo, tá? Por isso também que quando a gente conversa sobre suplementação de vitamina, ela tem que ser muito assim observada, porque realmente a gente precisa passar por um especialista para saber se a gente precisa de uma suplementação. Porque se a gente suplementar a mais do que a gente necessita naquele momento, a gente também está tendo uma hipervitaminose, né? Então, tanto a gente ter pouquíssima quantidade, quanto muita quantidade ali circulando no nosso sistema, né, não é interessante. Então, se a gente suplementa mais do que a gente precisa, a gente também tem a possibilidade de hipervitaminoses, tá certo? Que tem sintomas também associados a isso. Então, pensa dessa forma, né? Se necessário em pequenas quantidades, é porque nós estamos falando que são classificados como micronutrientes. Quando nós falamos sobre proteínas, carboidratos e lipídios, elas são macronutrientes, né? Então, elas precisam estar numa quantidade ótima na nossa alimentação diária, tá?
Então, só essa divisão aí para vocês saberem. E aí, quais seriam os tipos das vitaminas, né? Vitamina A, todo o complexo B, dá uma olhada aqui do lado, né? Todas essas do complexo B, a C, a D, a E e a K, né? Pessoal, não é um super tema de vestibular, tá? Mas é mega importante porque é isso, a biologia, ela tem muitas situações em que às vezes não é literalmente aquele tema que está caindo, mas ele está inserido em outro, que eu preciso ter isso em mente também, né? Que facilita a minha resolução de algum exercício, tá certo? Então aqui a gente vai conversar dessas vitaminas aí. Bom, a vitamina A, a gente vai falar de cada uma um pouquinho, tá? A vitamina A, ela tem uma função bastante importante sobre essa situação de manutenção da visão, né? Tá vendo que a gente consegue encontrar a vitamina A? A imagem que nós vemos ali são de vegetais, né? Eu acho que eu tô vendo todos vegetais, de origem animal, o ovo ali, o leite também, a manteiga. Mas a gente está vendo cores mais para o vermelho e amarelo, né? Então a gente está vendo muito, não só, mas ali os alimentos que têm essa coloração mais de beta-caroteno, né? Uma mais amarelada, tá certo? Além do que, a gente vê que essa vitamina A, né? Ela tem essa manutenção da visão, então ela combate ou ela previne essa cegueira noturna, né, e cegueira total. Quando em baixa quantidade, uma hipovitaminose ou avitaminose, quando está sem essa vitamina, causa essa cegueira noturna e cegueira total, tá certo? E aí as vitaminas do complexo B no geral, elas são vitaminas que vão fazer uma manutenção do nosso sistema nervoso, né? Essas vitaminas do complexo B, elas auxiliam na divisão celular, né, nas mitoses, nas meioses, além do que um exemplo ali do ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B, né, a B9. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, no caso um desenho aí para vocês, um esqueminha sobre a questão da coluna normal e a coluna bífida, né? Então quando em baixa quantidade essas vitaminas do complexo B, quando durante a gravidez existe a possibilidade de ocorrência de formação de espinha bífida, tá certo? Quando a gente dá uma olhada aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver nessa imagem do lado, dei uma aumentadinha. A gente está vendo uma coluna, desculpa, normal aqui, né? E aqui a gente está vendo um aumento, tá vendo? Desse osso, né? Então a gente chama aí de espinha bífida, tá certo? Tem vários tipos, né? Tem várias classificações, mas o que eu quero dizer para vocês é quando, durante a gestação, a mulher com baixa quantidade dessas vitaminas aí do complexo B, especificamente do ácido fólico, existe estudos, né, em que falam que a ocorrência maior quando em baixa quantidade de vitamina B, durante a gestação, a ocorrência maior de espinha bífida. Tá certo? Bom, a vitamina C. A vitamina C, ela tem muito a ver com o nosso sistema imune, né? E ela vai tentar diminuir a possibilidade aí, quando suplementada ou quando a gente se alimenta, né, de uma quantidade ótima de vitamina C, ela tem a diminuição da possibilidade aí da ocorrência de escorbuto, que seria esse sangramento gengival, né, como consequência a ocorrência de sangramento gengival também, tá? Então a gente está vendo aí exemplos de alimentos que têm vitamina C, não só esses que estão na imagem, né? Tem outros tipos de vegetais que também têm uma quantidade bastante grande de vitamina C, né? Frutos ali, tá certo? Então seria mais essa relação da vitamina C com o nosso sistema imune. E a vitamina D, ela é uma vitamina que associa muito ao metabolismo de cálcio e fósforo, e aí se a gente pensa em cálcio, a gente logo pensa em ossos, né? Então realmente é um tipo de vitamina que todo mundo fala aí da questão do cofator, né? A gente tem um cofator ou um precursor da vitamina D, mas que a gente precisa então se alimentar
alimentos no geral ali que estariam com uma maior quantidade de cálcio e fósforo, além do que a luminosidade do sol, que ajuda a ativar esse cofator, essa molécula precursora da vitamina D, tá certo? E aí, gente, pensar muito nessa situação quando a gente conversar da parte da fisiologia, dos sistemas aí, do corpo humano, relacionado com a mulher, especificamente, e na menopausa, né? Então, essa questão da vitamina D, da diminuição da rigidez óssea e a possibilidade de ocorrência de fraturas, que tem a ver também com fatores hormonais, tá certo? Não só com a vitamina, mas também com fatores hormonais, tá? Bom, mas quando a pessoa com baixa quantidade de vitamina D, em crianças, né, em adolescentes, ela pode ocorrer a quantidade menor da vitamina D, ela pode ocorrer desencadear o raquitismo, né? E aí o raquitismo seria esses ossos bastante fracos, com pouca rigidez, né? E a ocorrência então de inúmeras lesões ósseas por conta dessa baixa quantidade de vitamina D e a ocorrência de raquitismo, tá? Então aí estão algumas vitaminas. A vitamina E é uma vitamina que tem a ver ou relacionada com ação antioxidante, né? E aí a maior, não é nem sobrevida das células, mas seria essa questão, né, de uma diminuição, né, de reações ali, que levaria então uma morte celular muito rápido, né? E uma relacionado aí a velhice, né, a questões de célula. Mas então a vitamina E a gente vê bastante em grãos também, como vocês estão vendo ali do lado, e ela tem, se a gente falar assim de uma função geral dessa vitamina E, a gente fala de ação antioxidante, tá certo? A vitamina K, ela está muito relacionada com a coagulação sanguínea. Então, quando a gente pensa ali da baixa quantidade de vitamina K no corpo, a gente logo relaciona a possibilidade de hemorragias. É lógico que não tem só a ver com a baixa quantidade de vitamina K, né? Mas ela é encontrada, em vários tipos de vegetais. Veja que a gente consegue encontrar várias vitaminas de origem vegetal, né? Tanto animal quanto vegetal, mas bastante aí de origem vegetal. A gente está vendo muitos vegetais nessa imagem de cor esverdeada, bastante intensa, então é onde tem bastante potássio, né? E aí então relacionada à coagulação sanguínea, tá? E quando baixa quantidade, uma possibilidade de hemorragias, tá? A gente só tem que tomar cuidado dessas possibilidades de ocorrência, consequência, que às vezes não está só ligado à baixa quantidade dessa vitamina em específico, né? Pode ter aí inúmeros fatores que possam desencadear esses problemas ali, tá? Tá bom? Okay. Bom, ele está falando o seguinte: leia o texto com atenção e assinale a correta, né? A vitamina X é produzida pelo próprio organismo. É complicado isso, né? Porque eu não colocaria isso como uma frase muito correta no exercício, mas tudo bem. Com o auxílio da luz solar, interagem com hormônios que regulam a quantidade de cálcio no organismo. Quando uma pessoa se expõe ao sol, os raios ultravioletas são absorvidos e atuam com o colesterol, transformando-o num precursor da vitamina X. Pode ser encontrado em alimentos como fígado, gema de ovos e óleos de peixe. Sua deficiência causa raquitismo tanto em crianças como em adultos. A vitamina X, a qual o texto se refere, é a vitamina... Qual? É a vitamina D, desculpa. Mas o interessante é a gente ver isso, né? Que ele dá todas as informações para que a gente vá para essa resposta. Porque ele fala da luz solar, então falou de luz solar, ele está falando de vitamina D, né? Nessa situação de vitamina, né? É importante que ele falou sobre a questão de regulação de quantidade de cálcio, essa questão do raio ultravioleta e, né, a única coisa que eu mudaria um pouquinho, não colocaria necessariamente isso, é produzida pelo próprio organismo, porque a gente tenta tirar um pouquinho disso, né? Ela tem uma parte da vitamina sendo ativada pelo organismo, mas não necessariamente produzida, né, integralmente pelo organismo, tá?
Vamos lá, nesse último exercício de lipídios, então. Mas ele tá falando nesse exercício, ó, que os lipídios são moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares como a água. Com relação aos lipídios, podemos afirmar o quê? Então, na primeira frase, ele fala o seguinte: são moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos. Na segunda frase, importantes componentes de todas as membranas celulares. Na terceira, estão diretamente ligados à síntese de proteína, produção de proteína, né? Na quarta frase, servem como fonte primária de energia. E na quinta frase, a cutina, a suberina e a celulose são exemplos de lipídios. Qual seria a alternativa que responderia para nós? A primeira frase está correta mesmo. Elas são moléculas para o armazenamento de energia por longos períodos, com certeza, né? Até porque ela não é fonte primária de energia, como está colocado na quarta frase. A fonte primária são os carboidratos, tá? A segunda frase, importantes componentes de todas as membranas celulares, também o correto. Fosfolipídio, né? Então a gente tem ali na parte interna a formação ou a constituição de lipídios, tá? A terceira frase, pessoal, os lipídios, eles não estão associados à síntese de proteína, à produção de proteína, tá? A gente vai ver produção de proteína daqui a pouquinho, tá bom? Então, não está. A quarta frase, não é a fonte primária de energia, não são os lipídios, né? Então, por isso está errado, são os carboidratos. E o errado ali, cutina tá certo, suberina, mas celulose, ela não é molécula lipídica, é um polissacarídeo celulose, né? Então, errado por conta disso também, tá bom? Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Nós vamos falar agora sobre intensidade, nível sonoro e eco, ou reflexão do som, tá? Então, nível, né, intensidade sonora. Intensidade, o que é intensidade? Intensidade tem a ver com a potência do som, tá? E com a área que esse som está abrangindo. Então, vamos imaginar que você está a uma determinada distância de uma caixa de som. E essa caixa de som está tocando uma música. O som, ele se propaga em todas as dimensões, ele tem uma propagação tridimensional. Então imagina que em volta da caixa de som tem uma região como se fosse uma esfera onde aquele som está se propagando. Então eu fui lá produzir um som, ó, o som está se propagando de maneira esférica e ele vai se afastando. Dependendo da onde você está ou da proximidade da caixa de som, você vai escutar o som mais ou menos intenso. Que no linguajar cotidiano, você vai escutar com um volume maior ou com um volume menor. Depende sempre, né? Quanto mais longe da caixa, menor é o volume sonoro que você vai escutar. Menor é a intensidade, tá? Então, a intensidade, ela é calculada fazendo a potência dividido pela área. A potência é sempre, né, em watts, então tem a ver com a transformação ali da eletricidade em energia sonora. Dependendo de quão eficiente o aparelho é, ele transforma mais energia elétrica em energia sonora, ele é mais
potente, ele tem uma potência maior. E a intensidade vai estar ligado com a potência sonora, tá? Quanto mais potente, maior será a intensidade. São duas grandezas diretamente proporcionais. A área tem a ver com essa área esférica, é a região onde essa onda sonora está se propagando. A área de uma esfera, eu não sei se vocês lembram, ó, mas a área de uma esfera é 4πr², tá? Então a área de uma esfera, né, tem a ver com o raio da esfera. Quanto maior o raio da esfera, maior a área da esfera. A área e a intensidade sonora são inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a intensidade sonora. A área está ligado com o raio, tá? E o raio você tem que pensar que é o quê? A distância que você está da fonte. A fonte sonora é o centro dessa esfera, é dali que vai começar o som. Então o som é produzido ali e ele vai se propagando a partir dali. Quanto mais longe você estiver do ponto onde ele se inicia, mais longe você estará do centro da esfera. Então, quanto mais longe do centro, maior é o raio. Quanto maior a distância que você estiver dali, maior é o raio esférico. Se você aumenta o raio esférico, automaticamente você aumenta a área. Aumentou a área, você vai diminuir a intensidade sonora. Por isso que quanto mais longe você está de uma caixa de som, menor é o volume que você escuta, menos intenso estará o som, porque tem a ver com o raio da área esférica e tem a ver com a intensidade. A menor intensidade que a gente consegue escutar, ela é chamada de limiar da audição. Ela é chamada de I0. É a menor intensidade que nós escutamos. E essa intensidade é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Seria uma intensidade semelhante a uma folha de árvore caindo, a circulação do sangue no seu corpo, tá? Para que você consiga escutar nessa intensidade minúscula, você tem que estar num ambiente de silêncio absoluto. E é muito louca a nossa audição. Quando você está de dia vendo um filme no seu quarto, tá no volume 20. Se à noite, na madrugada, você liga a TV no mesmo volume, parece que tá escandaloso, velho. Você vai baixando e fala, pelo amor de Deus, tá muito alto. Por quê? À noite os barulhos externos vão diminuindo e aumenta o silêncio. E aí, quanto menor for essa interferência de sons externos, mais sensível fica o nosso ouvido. Isso é muito maluco, né? Então, à noite a gente escuta, né, num volume sonoro, numa intensidade sonora muito menor do que a gente escuta de dia. Por quê? Porque a gente não tem interferências externas. E aí o nosso ouvido ele consegue interpretar melhor, tá? Então, na teoria, se você estivesse num lugar absolutamente silêncio, absoluto, você conseguiria escutar a folha de uma árvore caindo, ela atritando com o ar. Ou você até conseguiria escutar o seu sangue circulando no seu corpo. Olha que loucura. Imagine o nível de silêncio que você tem que estar, tá? Então, este é o menor ou a menor intensidade que você escuta. Por que que tem essa unidade de medida, ó, watts por metro quadrado? Porque a intensidade é potência por área. Potência é dada na unidade de watts e área é dada na unidade de metros quadrados. Por isso, então, que a gente tem essa unidade para intensidade sonora, watts por metro quadrado. E aí, você já viu a lei do silêncio? Você vai lá, vai fazer baladinha na sua casa, soca o pancadão, né? Pum, pum, pum. Aí vem um guarda e vai falar, abaixa o som. Você está violando a lei do silêncio. Teoricamente, e aí até perigoso, ele teria que ter um medidor de decibéis. Hoje em dia, você não precisa ter um aparelho disso, né? O seu celular pode medir quantos decibéis tem na sala. Você consegue baixar programas, aplicativos que medem a intensidade sonora do ambiente. A intensidade sonora é medida em decibéis, ou nível sonoro, tá? É medido em decibéis. Então, a unidade de medida de nível sonoro é décimo de bel, decibel, dB, tá?
tá? Quando você está mexendo em programas de edição de áudio, edição de vídeo, e você está gravando o microfone, ele fica monitorando a intensidade. E ali tem quantos dBs estão ali, quantos decibéis, tá? Como é que eu calculo o nível sonoro? Eu tenho que fazer, ó, esta equação. 10 vezes o log da intensidade escutada dividido por I0. Então é assim que a gente calcula quantos decibéis tem ali. Professor, não lembro de log. Você já viu o logaritmo? Vocês já viram o logaritmo em matemática? Vocês sabem por que a gente usa logaritmo? Que raio que é isso? Logaritmo é o inverso do exponencial, tá? Então, o contrário do multiplicar não é dividir, do somar não é subtrair, da potência é logaritmo, tá? Então, o exponencial, o inverso do exponencial, logaritmo. Então, nós usamos logaritmo quando nós precisamos expressar alguma grandeza cuja variação entre o mínimo e o máximo é absurda. Cara, 10 a menos 12. A gente consegue escutar sons com intensidade de 10 elevado a décima. Cara, do 10 a menos 12 até o 10 elevado a décima, tem um chão, hein? Tem muita coisa, né? O nosso ouvido ele é muito sensível, muito sensível. Então ele consegue escutar sons de intensidades ridículas até intensidades absurdas. Para a gente conseguir expressar isso, por exemplo, vou fazer um gráfico da audição humana. Cara, teria que ter o quê? Uma folha do tamanho de Indaiatuba, para eu conseguir colocar todos os pontos que a gente consegue escutar. Aí um cara teve uma ideia brilhante e falou, meu, mas se a gente criar uma coisa que chama logaritmo? Se a gente criar um sistema aqui, que ele vai aumentando exponencialmente. Então, vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho. E não serve só para o som. pH, sabe? Já ouviram falar de pH. Potencial hidrogeniônico. Olha que coisa bonita, né? Que mede a quantidade de H+ dissolvido na solução, que determina o quão ácido ou quão básico é alguma coisa. A escala de pH é enorme também, né? Vai do pH lá do... sei lá, o do 0 não existe, mas vai de pHs muito baixo, de pH 1 a pH 10. Então a gente tem ali, então só varia do 1 ao 10? Não, é exponencial. Então 0,1 é 10 vezes maior. Se uma coisa é 4,5, a outra coisa é 4,6, ela é 10 vezes maior. Se uma coisa é 4, a outra é 5, ela é 100 vezes maior. Então, o logaritmo ele serve para a gente conseguir expressar essas coisas. Ah, mas como é que eu calculo o logaritmo? Ou você vai esperar a sua aula de matemática, quando o professor entrar em exponencial e logaritmo, tá? Ou você dá uma estudadinha de como é que calcula log na base 10. Eu vou dar um exemplo aqui como é que a gente calcularia alguma coisa. Vamos imaginar que eu tenho sei lá, um som cuja intensidade é de 100 watts, tá? Qual é o nível sonoro? Desculpa, né? 100 watts por metro quadrado. Senão seria potência. Qual é o nível sonoro produzido por esse aparelho de som que tem uma intensidade de 100 watts por metro quadrado? Aí você falava, para eu calcular o nível sonoro é só fazer o logaritmo ali. Como é que você procederia nesse logaritmo? Ó, eu vou usar essa parte aqui, depois eu vou apagar. É só para dar um exemplo, beleza? Aí você faria assim, ó. Eu vou calcular o nível sonoro. Então é 10 vezes log de I vale 100. Dica, a gente sempre põe em potência, tá? Então 100 é 10 ao quadrado, tá? Então a intensidade aqui, né, você vai colocar 10 ao quadrado, que é o I. O I0 é uma constante, ele nunca vai mudar, ele sempre vai ser 10 a menos 12. Então, é log de I dividido por I0, 10 a menos 12. Putz, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, ó, você resolve isso daqui, ó, é uma divisão de potência, onde a gente faz o quê? Subtrai os expoentes. Então, você vai fazer 10 elevado a 2 menos 12. Você vai extrair os expoentes ali, né? Então, ó, o resultado disso daqui vai ficar 10 elevado a 2 menos 12, vai ficar 10 elevado a 2 mais 12. Vai ficar 10 elevado a 14. Compreenderam essa conta? Ó, 10 elevado ao quadrado sobre 10 elevado a menos 12. Isso daqui é 10
2 menos 12. Menos com menos dá mais, 2 mais 12, 14. Beleza? Então aqui, ó. Ó, deixar aqui só para vocês se situarem. Beleza, chegamos aqui. E aí, como é que eu faço isso daqui? Ó, para a gente fazer o logaritmo, esse logaritmo é base 10, tá? Então, são logaritmos que tem... Os logaritmos, eles têm base. Base 2, base 3, base 10, base exponencial, base neperiana. Tem um monte de logaritmo, tá? O que a gente usa para nível sonoro é log na base 10. E aí tem uma regrinha. Uma professora amiga minha, a professora Jéssica, ela falava, é a regrinha da bolinha. Você falava, como assim a regrinha da bolinha? Ó, esse cara aqui, ó, elevado a esse cara aqui, tem que dar esse cara aqui. Olha a bolinha. Esse elevado a esse tem que dar esse. Vamos igualar isso? 10 elevado a n, esse elevado a esse, tem que ser igual a 10 elevado a 14. Olha que louco, ó. Esse elevado a esse tem que ser igual a isso daqui. Pô, 10 elevado a n é igual a 10 elevado a 14. N vale quanto, então? N é igual a 14. Tá? Então, a gente consegue descobrir que o nível sonoro vale 14. Então, isso daqui, ó, né? Log de 10. Log de 10 elevado a 14 na base 10 é 14. Então, o resultado do logaritmo dá 14. Então, isso daqui vai ficar aqui, n é igual a 10 vezes, isso daqui deu 14. 10 vezes 14, 140. Então, quer dizer que um som cuja intensidade é de 100 watts por metro quadrado apresenta para a gente um nível sonoro de 140 decibéis. Professor, e se fosse 10 ao quadrado aqui, quanto que daria o log? 2. E se fosse 10 ao cubo, quanto que daria o log? 3. E se fosse 10 elevado a 55, quanto que daria o log? 55. Pô, mas peraí então. Então, a potência do 10 aqui é o resultado do log? Ah, descobriu, exatamente. A potência que está aqui é o resultado do log, tá? E aí você multiplica por 10 para achar o nível sonoro. Vocês têm que fazer mais exercícios disso para poder treinar essa parte de nível sonoro, tá? Não é aquela coisa que despenca no vestibular, mas pode cair. Então, terminando a parte de nível sonoro aqui que a gente viu como calcular, falta falar sobre eco, reflexão. Vocês sabiam que o nosso ouvido ele precisa de um tempo mínimo para que ele consiga distinguir dois sons diferentes? Então, se eu bater a caneta 2 vezes aqui, se eu conseguisse bater numa velocidade, vai ter uma velocidade que você só vai escutar um som, você não vai escutar os dois. Por quê? Porque não dá tempo do ouvido processar. Ele precisa de um tempo para processar sons diferentes, tá? Então ele precisa de um tempo mínimo. Esse tempo mínimo, para que ele consiga descobrir dois sons diferentes, é de 0,1 segundo. Então, para que a gente consiga escutar dois sons diferentes, nós necessitamos de um intervalo entre esses dois sons de 0,1 segundo. Se for mais rápido do que isso, você não escuta. Se for mais demorado, mais longo do que isso, você consegue escutar. E aí que entra o eco. O que é o eco? É a reflexão do som. Toda vez que a gente fala, a onda sonora reflete, tá, nas superfícies e retornam para o meio. Então elas estão o tempo inteiro aqui refletindo. Eu estou falando aqui na sala, a parede onde tem reflexão à minha volta, ela está a uma distância muito próxima de mim. Então o som sai, né, da minha boca, bate na parede e entra no meu ouvido num intervalo menor que 0,1 segundos. Por isso que eu falando aqui não escuto o eco. Eu não escuto o eco das coisas. Para eu escutar o eco, eu deveria produzir o som sair da minha boca, caminhar, andar uma distância até o obstáculo. Vamos chamar isso daqui, ó. Isso daqui é o obstáculo, tá? Pode ser um muro, obstáculo. Pode ser uma montanha, né? Quando que a gente consegue eco? A gente vai lá numa montanha e grita. O que aconteceu? A hora que você gritou, o som saiu da sua boca,
bateu na montanha e voltou para o seu ouvido. Só que como a montanha está muito distante, ele demorou mais de 0,1 segundo para fazer todo esse trajeto. Então o tempo do eco, o som vai, anda uma distância d, bate no obstáculo, volta uma distância d também. Então o que você tem que pensar? O tempo que demora para ocorrer o eco, ou no tempo que demora para ocorrer o eco, o som vai e volta. Então, quanto que o som caminha para existir o eco? Ele caminha um ΔS de 2 vezes a distância do obstáculo. Ele vai, bate no obstáculo e volta. Qual é a velocidade do som? A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Se a gente pensar, pô, eu estou lá na montanha, eu gritei, demorou 4 segundos para o som eu escutar o eco. Então eu tô lá com o cronômetro, eu gritei, hey, e apertei. Depois de 4 segundos eu escutei o som de volta. Então, qual é a distância que está o obstáculo? Qual a distância que está o obstáculo para ocorrer esse eco? Como é que você vai descobrir? Você vai usar velocidade, movimento uniforme, ΔS sobre ΔT. O som tem velocidade constante no ar, tá? Então, a hora que eu grito, né? Vamos imaginar que demorou 4 segundos para acontecer o eco. Qual é a distância que você está do obstáculo? O que você deveria fazer? Você vai lá, ó, V é igual ΔS sobre ΔT. Pô, velocidade do som, 340. ΔS, 2D. Tempo, 4 segundos. Eu vou conseguir calcular a distância, ó. 2 dividido por 4 dá 2. A distância vai ser 2 vezes 340. Ou seja, você está a 680 metros de distância do obstáculo. Então, essa é a ideia do eco. Isso cai direto, gente. Exercício com sonar, exercício de morcego voando, exercício de, sei lá, ecolocalização, exercício do... Eu já vi até exercícios com o... Como é que é o nome daquele personagem da Marvel que dá porrada em todo mundo e não enxerga? Produção? Demolidor, olha lá. Ele também, né? Já vi exercício com eles, porque ele usa essa ecolocalização. Seria animal isso daí, né? Produz um som, consegue descobrir a distância, sabendo o tempo que demora para o som refletir. A gente pode pensar que o morcego consegue perceber 2 sons em intervalos de tempo muito menores, porque ele voa gritando, lembra? Ele voa, grita, bate, ele escuta, ele sabe a distância que está, desvia, sabe que está próximo. Ele consegue calcular as distâncias fazendo isso, tá?